Olá, eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver. E vim aqui hoje conversar sobre manutenção de cadeira de rodas. Se a gente for pensar, todo equipamento que a gente compra, a gente quer que dure bastante, o máximo possível. Tá certo que cada equipamento tem a sua vida útil. Um fogão, uma geladeira, um liquidificador, todos eles têm a sua vida útil. Assim, a cadeira de rodas também tem. Porém, muitas vezes, as cadeiras de rodas, elas duram muito menos do que o esperado. Por quê? Qual será o segredo de manter essa cadeira em funcionamento bom por mais tempo? É simples, é a manutenção. Manutenção e também alguns cuidados importantes que você deve ter. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso hoje. E não esquecendo que a boa manutenção da sua cadeira de rodas vai proporcionar mais conforto, mais segurança e a adequação vai ficar boa até o final. Isso é o importante. Então, tanto para o seu paciente, ou se a cadeira é sua mesmo, tomar alguns cuidados é interessante, ok? Então, vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente deve saber sobre a cadeira de rodas do seu paciente? Quem é o responsável pela manutenção desta cadeira? Nem sempre é o próprio paciente. Às vezes é o cuidador, às vezes é algum parente, às vezes pode ser a mãe, o pai, o irmão, qualquer pessoa que esteja por perto que possa cuidar da manutenção dessa cadeira. Só não pode ser ninguém. Se ninguém ficar responsável pela manutenção dessa cadeira, não vai ser bom para ela e nem para o seu paciente. O segundo ponto se trata da limpeza dessa cadeira. Bom, mas será que a limpeza ela vai proporcionar maior vida útil para a minha cadeira? Sim, proporciona. Né? Uma coisa que é mantida limpa, ela dura mais. Inclusive, você pode usá-la melhor, pensando que essa cadeira é o lugar onde esta pessoa que a usa fica na maior parte do tempo. Então, isso é muito importante. Quando eu falo com as pessoas sobre a limpeza de uma cadeira de rodas, eu procuro chamar atenção para o seguinte: quando você tem uma adequação postural, que seja a própria lona, vamos dizer que seja uma cadeira padrão e está lá a própria lona do assento encosto, a almofada, algum cinto e a parte estrutural. São duas coisas diferentes. Então, a parte onde vai a pessoa, o assento encosto, muitas vezes também são adaptados os apoios de braços. Essas partes eu digo para as pessoas pensarem no seu sofá. Se você pensar no seu sofá, em como você limpa o seu sofá, você não vai errar. Agora, a parte de baixo, que a gente chama de estrutura da cadeira, aquela parte metálica, as rodas que são de borracha, esta parte, eu digo para as pessoas pensarem em uma bicicleta. Se você já teve uma bicicleta, assim como eu, você sabe como cuidar dela, não é? Então, essa diferença entre a parte estrutural da cadeira e a parte de adequação da cadeira é muito importante diferenciar. Você não pode sair esguichando água no assento encosto da sua cadeira, mesmo que seja o mais simples aquele de lona, certo? Então, quais são os cuidados que eu deveria tomar com essa minha cadeira? Primeiro, tire o pó sempre. Tal qual a nossa casa, né? O pó está aí.
ele resseca as coisas, ele envelhece as coisas. Então, sempre tire aquele pó. Eu não sei onde o seu paciente ou você mora, mas dependendo do pó que entra, faz mais malefícios para a sua cadeira do que outra coisa, certo? Então, às vezes a gente pensa, é só pó, mas tire, né? Com um paninho, vá lá, passe todo dia, passe o pano na cadeira inteira, tirando aquela poeira do dia a dia. Quando necessário, você pode passar também um pano úmido. Pega lá um pano, torce bem e passa em toda a estrutura, certo? Rodas, na parte metálica, todo o assento, encosto, dá para passar esse pano bem torcidinho, bem só úmido mesmo na sua cadeira, para tirar aquele pó. Se precisar, vamos dizer que você usou a cadeira, ou seu paciente usou a cadeira num local que tinha barro, por exemplo. Né? Foi lá para o sítio e aí tinha uma poça de lama, andou por essa poça. E aí? Dá para lavar? Dá para lavar. Lembra? A parte estrutural você pode lidar como se fosse uma bicicleta. Só que você vai tomar o cuidado de lavar com sabão neutro, né? Nada de produtos muito corrosivos, muito fortes, não precisa, né? Água e um sabão neutro já tira a maior parte da sujeira, ou toda a sujeira, aliás, mas você vai ter que lembrar de lubrificar essa cadeira, tá? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a lubrificação, mas sempre que lavar, você vai ter que lubrificar, ok? Na parte de tecido, como eu disse, para pensar como se fosse um sofá. Então você vai minimamente todo dia passar um pano úmido bem torcidinho, né? Não é para ficar água acumulada nesse local, porque se você tem uma adequação, você tem espumas e essa espuma ela não vai secar muito fácil, né? Então passe aquele pano só úmido para tirar aquele pó do dia. E se você sujar com alguma coisa, seria interessante você tratar essa mancha como você trata uma mancha de tecido, né? Procure lá no Google como é que tira a mancha, né? Geralmente com coisa bem básica, nada muito corrosivo, você vai conseguir manter a sua cadeira sempre em ordem. Evite sujar com alimentos, com líquidos corrosivos, tá certo que a cadeira é o local onde a pessoa vai ficar, então ela vai ter que comer nessa cadeira, ela vai ter que fazer as unhas nessa cadeira, muitas vezes fazer uma tintura no cabelo nessa cadeira, então proteja, né? Proteja o seu equipamento de qualquer sujeira mais complicada, né, que tenha. Certo? Então o fator limpeza é muito importante para manutenção da sua cadeira. Vamos pensar num outro ponto, que é a lubrificação. Como eu disse, né, sempre que você lavar a estrutura da sua cadeira, você deve lubrificá-la. Qual o óleo certo para isso? Muitas pessoas usam óleo de cozinha quando não tem outra coisa. Já vi gente usar graxa na estrutura da cadeira. Nada disso é aconselhável. O fabricante pede que se use somente aquele óleo em spray, né? Que você compra em supermercado, em loja automotiva. É aquele óleozinho bem fininho. Porque as engrenagens, embora, né, elas sejam fortes o suficiente para carregar o seu paciente com segurança, elas são delicadas, elas não podem usar graxa ou óleo de cozinha, quando muito, né, na falta daquele spray, usar aquele óleo de costura, né? Aquele óleo que põe na máquina de costura, mas o melhor mesmo é aquele em spray. Se
você pode explicar para o seu paciente que se você comprar uma latinha, um frasco daquele spray, vai durar muito, porque é muito pouquinho, né, que se usa para lubrificar. Falando de cadeira motorizada, nunca, jamais colocar óleo no motor da cadeira motorizada, certo? Tem que lubrificar as outras partes, mas o motor não pode ser sujo, né? Não pode ter óleo ali no motor, certo? Porque ele tem peças elétricas, eletrônicas ali funcionando, o óleo não é bem-vindo, ok? Normalmente, a gente faz essa lubrificação a cada mês. Então, marque lá na agenda, a cada mês fazer essa lubrificação. Antes de fazer a lubrificação, é importante que você limpe os eixos. Então, vamos pensar, onde que a gente vai lubrificar? Imagine a sua cadeira de rodas. Normalmente, as cadeiras de rodas hoje retiram a roda com facilidade. Então, você vai retirar esta roda, vai olhar ali no eixo, limpar com uma estopa ou com um papel, toalha ou com um pano que não solte pelinho, vai limpar bem ali, porque geralmente ali ficam acumuladas algumas sujeirinhas, fiozinho, cabelo e prejudicando assim o funcionamento dessa roda. Tá? Muitas pessoas falam, mas a minha cadeira está puxando mais para a esquerda, está puxando mais para a direita. Vai olhar, tira a roda, vê se está limpo aquele eixo, se não tem nada ali impedindo o funcionamento direitinho. Depois de limpo, então, a gente joga óleo ali dentro do buraco do eixo, né? Vamos pensar assim, e um pouco no eixo também. E recoloca a roda. Isso na roda traseira, que é aquela roda grande. Na roda pequena, mesma coisa. Algumas são retiráveis, mesmo o processo. Algumas não, então você vai limpar o que dá para ver e colocar então o óleo em tudo que roda, né? Nas coisas que rodam. Então a parte da roda da frente, ela tem um movimento giratório e ela tem a rodinha que roda para frente ou para trás. Então esses dois eixos devem ser lubrificados, ok? Mas sempre depois de limpos. Não pode ir jogando óleo em qualquer situação da cadeira, não. Limpa primeiro e depois lubrifica, ok? Muito bem, então como eu disse, isso é normalmente a cada mês, e lubrificando a sua cadeira, ela sempre vai correr de uma forma mais fluida, né? Exigindo menos energia do seu paciente e durando mais, porque inclusive este óleo, ele é antiferrugem, e então ele ajuda na prevenção de outros problemas na cadeira, certo? E o último ponto que eu queria falar com vocês é sobre a garantia. É uma coisa que a gente não está muito acostumado. O brasileiro está acostumando agora com seus direitos de consumidor, agora que eu digo é alguns anos para cá, né? Com seu direito de consumidor e tal. Porém, no que se refere a cadeira de rodas, equipamentos ortopédicos, nós não temos esse costume, não é? Então, se a cadeira apresenta qualquer coisa, vem lá logo um amigo, vem lá logo um vizinho que tem jeito para coisa e vai mexer na minha cadeira, vai tentar consertar, vai tentar dar um jeitinho. Eu já vi muita cadeira com o freio inutilizado, né, por conta de ajustes e de troca de parafusos que fizeram sem uma orientação técnica. Então, é preciso que quando você indica uma cadeira de rodas para o seu paciente, você também explique para ele que todo equipamento tem a sua garantia. Tem um prazo de garantia. Algumas cadeiras dão 1 ano, alguns fabricantes, alguns fornecedores dão até 2 anos de garantia, né? Então é importante que se leia o manual, veja o que essa garantia cobre e
não é só saber que existe a garantia, não é? Da nossa parte fica o quê? Fica vistoriar essa cadeira para que a gente veja a tempo qualquer defeito de fabricação, qualquer coisa estranha que você veja. É bom você se achegar no serviço de pós-venda, geralmente são as assistências técnicas especializadas, né, em cadeira de rodas, e saber lá, procurar se informar. Isso a garantia cobre, então vamos consertar, vamos colocar em funcionamento correto novamente. Ler o manual é muito importante, né? Vistoriar essa cadeira é muito importante. Parafusos, existem alguns elementos da cadeira que são mais frágeis. O apoio de pés, né? Aquele parafuso do apoio de pés, o freio, né? Também é uma estruturazinha um pouco frágil, e com a trepidação da cadeira, os parafusos vão se soltando, né? Causando então uma desregulagem. E aí você fala, a cadeira não está freando, mas você vai ver a estrutura do freio saiu do lugar, porque o parafuso está se soltando, né? Afrouxou, como a gente fala. Então, vistoriar isso, sempre apertar os parafusos principais é importante, usar as chaves certas para mexer nisso e, principalmente, nunca deixar qualquer pessoa alterar a cadeira do seu paciente, né? Mexer na estrutura da cadeira, ou mesmo na adequação, se for o caso. Sempre essa pessoa deverá procurar um técnico capacitado. E você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fisiatra, será a pessoa que vai servir de ponte para isso. Você deve minimamente estar preparado para poder ajudar o seu paciente a manter a sua cadeira bem adequada, em bom funcionamento, para que ele tenha um melhor conforto, uma maior funcionalidade no uso desse equipamento. É isso por hoje. Acompanhe a gente nas redes sociais e nós estamos aqui. Vamos falar muito mais sobre a vida e como ela pode ser bem vivida. Tchau! I never made it, but I know